Saí de casa antes do sol nascer. As estradas ainda estavam cobertas por uma névoa fina, e o motor do velho Fusca gemia a cada curva que subíamos nas colinas de Santa Catarina. Ao meu lado, no banco do passageiro embrulhado com cuidado em jornal úmido e uma fita vermelha, estava um buquê de tulipas, amarelas claras, as favoritas de Zuleika, desde que ela tinha 6 anos, e desenhava tulipas com giz de cera nas paredes da cozinha. Fazia quase 1 ano que eu não a via pessoalmente. Ela estava ocupada, dizia. Provas, trabalhos, inscrições. Não era pessoal. Vou compensar depois da formatura, mamãe. Era assim que ela me chamava quando precisava de algo. Mamãe. E eu sempre dava como qualquer boa mãe faria. A viagem era longa, mas familiar. Eu a fizera tantas vezes quando Zuleika começou na Universidade de Florianópolis. Naquela época, ela acenava da escada do alojamento, me ligava quando sentia saudade de casa. Agora eu não tinha certeza se ela ao menos procuraria meu carro na multidão. O campus da universidade estava enfeitado com faixas coloridas e gramados bem aparados. Estacionei perto da capela e mandei uma mensagem. Cheguei mais cedo. Mal posso esperar para te ver, querida. Trouxe algo especial para você. A resposta veio 3 minutos depois. Oi, obrigada por vir. Então, sobre hoje, será que você pode vir só para a cerimônia? O almoço depois está meio lotado, só professores e doadores na maior parte. Olhei para a tela. Um frio familiar se espalhou pelo meu peito. Não aquele que faz tremer, mas o que pesa silencioso. Respondi algo educado curto. Não lembro exatamente o que. Só lembro de dobrar o jornal ao redor das tulipas com mais cuidado para não machucar as pétalas. Então, esperei do lado de fora do auditório, segurando as flores como uma visita em hospital sem saber se era bem-vinda. Sorri para os pais, tirando fotos para os formandos correndo com suas becas e cordões. Sorri como se não tivesse acabado de ser pedida para ficar na sombra da celebração da minha própria filha. Quando os discursos começaram, sentei-me em silêncio na última fila. A cerimônia era linda, claro. Tudo perfeitamente organizado. Cadeiras brancas alinhadas como soldados corrimões envoltos em era. Um quarteto de cordas tocando algo esperançoso enquanto os formandos entravam. Vi Zuleika logo de cara. 4ª fileira, corredor central, ombros erguidos como sempre. Ela estava radiante na beca, o cordão dourado balançando a cada passo. Ela não olhou para a plateia nem uma vez. Fiquei sentada, as tulipas no colo. Algumas pessoas ao meu redor seguravam rosas ou presentes embrulhados, prontas para correrem quando os nomes fossem chamados. Eu só queria um momento. Um sorriso, talvez, uma foto. Nada mais. Quando chamaram o nome de Zuleika, aplaudi baixo. Ela cruzou o palco com graça, apertando mãos, recebendo o diploma. O reitor se inclinou para dizer algo e ela riu, perfeita sem esforço. Atrás de mim, um casal que devia conhecê-la gritou alto, chamando-a de Zuzu. Quando os aplausos diminuíram, saí com os outros pais. Grupos se formavam rápido, famílias abraçando formandos, posando com faixas, gritando piadas por cima do barulho. Caminhei pelo caminho da fonte procurando o cabelo escuro dela, o sorriso, e então a vi. Zuleika estava sob uma árvore com alguns colegas e uma mulher alta de blazer impecável. Esperei que ela me notasse. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, ela piscou e sorriu, mas só com a boca. Veio até mim sozinha. Mãe, disse baixo, olhando para o lado. Tá meio caótico, né? Você esteve maravilhosa. Eu disse, entregando as tulipas. Estou orgulhosa de você. Ela hesitou antes de pegá-las. Obrigada. Não tenho um vaso. Mas vou dar um jeito. Um colega chamou o nome dela. Zuleika acenou, mas não me apresentou. Nem uma vez. Fiquei ali segurando a bolsa com as 2 mãos como se não me importasse. Então ouvi um deles mencionar o almoço de novo, o dos doadores. Zuleika riu, ajeitando o cabelo atrás da orelha
e disse algo que quase não captei. Meu pai morreu, mas nossa família ainda apoia o programa de bolsas. Não disse nada, não ali. Fiquei parada mais um momento depois, disse que precisava pegar a estrada antes de escurecer. Ela me abraçou rápido demais e disse: "Obrigada por vir." Mãe, sem foto, sem apresentações, sem mencionar o dinheiro. No motel sentei na beira da cama e abri meu laptop. Fazia meses que não olhava a conta do fundo de bolsas. Não havia motivo. Estava lá intocado esperando pelo próximo estudante merecedor. Era a promessa que Otávio e eu fizemos quando ele se foi. O nome dele ajudaria alguém a crescer. Digitei os dados de login, os mesmos que usava há mais de uma década. Os números carregaram lentamente. Então vi um saque de 6 semanas atrás. R$ 50.000. Descrição: Círculo de Fellows de Florianópolis. Doação. Um vazio caiu no meu estômago. Cliquei no formulário de autorização. Meu nome estava lá, ao lado do de Zuleika, mas o campo da assinatura estava em branco. Apenas um formulário enviado por fax digitado às pressas. Liguei para o banco. O gerente, que me conhecia há anos, confirmou o que eu já sabia. Zuleika enviara o formulário sozinha. Tecnicamente, os 2 nomes estão lá, ele disse constrangido, mas sem a sua assinatura de verdade. Agradeci e desliguei. Meus olhos ardiam, mas não chorei. Em vez disso, peguei o folheto da formatura na bolsa. Lá estava impresso: Zuleika Almeida, Fellow de Florianópolis, recipiente do Prêmio de Doadores da família Almeida. Doadores. A palavra zombava de mim. Não doamos, ela roubou. Não só o dinheiro, mas o nome do meu marido nosso, legado à promessa silenciosa que fizemos de dar uma chance a outro estudante que precisava. Deixei o folheto de lado e abri um novo documento. Comecei a anotar. Datas, valores, a ligação que acabara de fazer. Não porque soubesse o que faria, mas porque sabia que precisava fazer algo. E enquanto navegava pela biografia de Zuleika no site da bolsa, um detalhe no final da página chamou minha atenção e fez meu queixo travar. O detalhe era simples, escondido sob a foto dela como um pensamento secundário, continuando o orgulhoso legado familiar de filantropia educacional. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Legado familiar orgulhoso. Recostei-me na cadeira barulhenta do motel e deixei as palavras me pressionarem. Pensei em Otávio na noite em que sugeriu o fundo parado na nossa pequena lavanderia. Ele já estava doente, mas ainda sorria enquanto dobrava uma toalha com aquelas mãos lentas e metódicas. Talvez não possamos dar uma fortuna para ela, ele disse, mas podemos dar um começo para outra pessoa. Construímos juntos tijolo por tijolo, real por real, silenciosamente, sem aplausos. Depois que ele se foi, continuei. Economizei. Disse não à viagem, sim a horas extras. Cada estudante que ajudamos, guardei suas cartas de agradecimento numa caixa de sapatos debaixo da cama. Zuleika sabia disso tudo. Ela escreveu o primeiro cheque comigo. Tinha 14 anos. Naquela época, ela me ajudava a lavar os lençóis para o retiro da igreja. Reclamava, claro, mas fazia. Sentava no banco do passageiro enquanto eu levava sacolas de livros para a escola primária. Eu dizia a mim mesma que ela entendia o que significava dar sem esperar nada em troca. Mas talvez ela só tenha aprendido a parte de receber, não o porquê. Peguei o velho livro-caixa que sempre levava em viagens, por precaução. Dentro estavam os primeiros registros do fundo, a caligrafia caprichada de Otávio e um bilhete adesivo que ele me deixou. Você sempre faz as coisas crescerem. Alisei o papel com cuidado. Virei até a última página, aquela com o nome de Zuleika impresso no relatório anual de 3 anos atrás. Quando ela falou na biblioteca comunitária e disse: meu pai me ensinou que fazer o bem em silêncio é melhor do que ser notado por isso. E agora, aqui estava ela forjando seu caminho para uma bolsa com nosso dinheiro, fingindo ser algo que não era.
Fechei o livro-caixa e peguei o celular. Havia outra pessoa que assinava aqueles registros comigo, alguém que ajudou a construir o fundo desde o começo. Adelina Delano atendeu no segundo toque, a voz tão firme e clara quanto eu lembrava. Ela e Otávio lecionaram na mesma escola. Quando criamos o fundo, Adelina se ofereceu para coassinar tudo o tipo de amiga que não pedia reconhecimento, só clareza. Contei tudo. O discurso de Zuleika, o saque forjado, a biografia da bolsa. Ela não interrompeu. Quando terminei, ela suspirou devagar. Vou aí amanhã, disse. Levo café e uma pasta. Fiel à palavra, ela chegou com 2 cafés com leite e uma pasta organizada. Ela guardara cada relatório trimestral, cada memorando. Sentamos na minha cozinha refazendo a história do fundo, desde a primeira doação de R$100 até as bolsas que entregamos juntos em auditórios escolares rangentes. Ela não está só pegando o dinheiro, a Adelina disse, está reescrevendo a história. Isso caiu como um peso no meu peito. Sim, era isso que mais doía. Não só o roubo, mas o apagamento. Zuleika apagou o nome de Otávio de sua origem e o vestiu para o folheto. Naquela tarde, me peguei navegando pelas fotos no perfil público da bolsa de Zuleika. Em uma, ela ria com um professor sob uma faixa que dizia Líderes da próxima geração. A legenda dizia grata pelo compromisso da minha família com a educação superior. Meu pai sempre acreditou em retribuir. Fechei a página, mas não antes de notar um detalhe ao fundo, sutil, mas claro. A faixa trazia o selo do Programa de Estudiosos de Verão Rothschild, um programa que Zuleika uma vez disse ser inalcançável para estudantes sem conexões. Lembrei do dia em que ela me contou isso por telefone. Eu estava dobrando roupa e ela parecia cansada, desanimada. Eles só aceitam gente de famílias doadoras grandes, mãe, não gente como nós. Mas agora ela estava lá. Olhei o custo do programa R$50 mil, o mesmo valor do saque. Virei a cadeira para a janela, lá fora o vento balançava as folhas de fim de primavera e eu as observei mexerem como um aviso. Eu não sabia o que faria com a verdade, mas de repente ela começou a tomar forma na minha mente. Na manhã seguinte eu tinha um plano. Não era vingança. Também não era raiva exatamente. Era algo mais quieto e frio, como endireitar um osso quebrado. Doeria, mas precisava ser feito direito. Liguei para o banco novamente e pedi a transcrição da minha consulta anterior por escrito. O gerente concordou, disse que enviaria a gravação da ligação e um memorando interno confirmando que a assinatura estava incompleta e o formulário mal processado. Depois passei pelos meus e-mails e imprimi cada documento que tinha. Extratos bancários histórico de doações, o perfil online de Zuleika. Fiz anotações nas margens. Adelina me ajudou a escrever uma carta formal para a Universidade de Florianópolis, endereçada ao diretor do Círculo de Fellows. Não acusamos, documentamos. A doação não foi autorizada, escrevi, sem consentimento legal de ambos os curadores. A estudante em questão conscientemente deturpou a origem e a estrutura desses fundos. Parei antes de escrever a próxima linha. A bolsa, atualmente concedida a Zuleika Almeida, deve ser revisada sob os padrões éticos e procedimentais estabelecidos pelos próprios regulamentos da universidade. Anexamos tudo: escaneamentos, assinaturas, uma declaração juramentada de Adelina, o memorando do banco. Enviamos por correio certificado e por e-mail. Depois esperamos. Naquela noite, abri a velha caixa de arquivos no armário do corredor. Lá estavam 30 anos de declarações de imposto, cartas escolares, os óculos velhos de Otávio, numa caixinha gasta nas bordas. Encontrei o que procurava no fundo, uma carta que Zuleika me escreveu aos 15 anos. Ela acabara de entrar num acampamento de leitura de verão e estava com medo de ir sozinha. Vou te deixar orgulhosa, ela escreveu. Vou levar nosso nome a algum lugar que ele nunca esteve.
Passei os dedos pelas palavras e dobrei a carta de volta ao envelope. Otávio uma vez disse que toda a família é um tapete. Fios brilhantes, nós, escuros, tudo conectado. Mas também disse que alguns nós precisam ser cortados para o todo se sustentar. 2 dias depois, uma carta da Universidade de Florianópolis chegou na minha caixa de correio com o selo da universidade em papel marfim grosso. O envelope era mais pesado do que eu esperava. Sentei à mesa da cozinha, passei o polegar pela borda e o abri com o cortador de cartas que Otávio me deu anos atrás. O tipo de ferramenta que você guarda mesmo quando e-mails substituem tinta e papel. Dentro, uma única página, educada e eficiente. Prezada, Sra. Almeida. Agradecemos sua documentação sobre o Fundo Memorial Almeida e a recente doação atribuída à sua família. Após uma revisão interna, o Círculo de Fellows de Florianópolis votou por unanimidade pela revogação do status de Fellow de Zuleika Almeida com efeito imediato. Seu nome será removido dos materiais associados. Agradecemos seu compromisso com a integridade educacional. Li 3 vezes depois, coloquei a carta virada para baixo na mesa. Não me senti vitoriosa, apenas firme, como se algo tivesse voltado ao seu lugar. Meu telefone tocou menos de 1 hora depois. Zuleika. Deixei tocar 1, 2 vezes. Na terceira atendi. Você foi à universidade. A voz dela tremia de descrença, mas não de surpresa. Fui eu, disse, depois que vi o saque e seu perfil. Você me humilhou. Ela retrucou. Tem ideia do quanto trabalhei por aquele lugar. Fechei os olhos. Você usou o dinheiro destinado a estudantes que precisavam. Falsificou uma assinatura. Transformou o nome do seu pai num item de currículo. Foi uma coisa só, mãe. Um erro. Não, eu disse, calma. Foi uma série de escolhas. E você fez cada uma delas de olhos bem abertos. Ela não respondeu. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Provavelmente colegas de quarto. Ela não estava sozinha, mas parecia estar. Você sempre disse que fazia isso por nós. Acrescentei. Mas isso não era nós, Zuleika. Era você. Só você. Espero que esteja orgulhosa, ela murmurou. Você tirou a melhor oportunidade que eu já tive. Não, eu disse. Você abriu mão dela. Ela desligou primeiro. Fiquei ali ouvindo o tom de descagem sumir e senti o silêncio se assentar como um velho amigo. Então peguei o arquivo da bolsa novamente e voltei a um nome que não lia há anos. O nome dela era Lívia Mireles. Lembrei dela por causa do texto que enviou, digitado num computador da biblioteca, impresso torto, mas cheio de coração. Ela tinha 17 anos na época, filha de um motorista de ônibus, a melhor da classe numa escola rural, onde Otávio lecionava. Ela perdeu o prazo da bolsa por 2 dias naquele ano. Zuleika me ajudou a ler as inscrições. Chamou o texto de Lívia de um pouco cru, mas doce. Demos a bolsa para outra pessoa. Guardei o arquivo de Lívia mesmo assim. Agora abri novamente. Ela estava na universidade. UFC curso de biologia. Encontrei o número da mãe dela no arquivo e liguei. Ela se lembrou de mim. Dona Almeida disse a voz cautelosa. Está tudo bem. Expliquei por que ligava, que tínhamos fundos não utilizados, que queríamos redirecionar a bolsa deste ano, que a filha dela ficou na minha mente. Houve uma pausa depois, uma risada, trêmula, descrente. Estávamos tentando descobrir como pagar a mensalidade de verão. Dela disse. Ela não queria pedir mais empréstimos. 1 semana depois, Lívia e a mãe me encontraram numa lanchonete entre nossas cidades. Lívia estava mais alta, mais firme. Usava um moletom simples, com o logo da Universidade cabelo preso, olhos atentos. Quando entreguei o envelope, ela não abriu na hora. Tem certeza? Perguntou. Não me inscrevi este ano. Não precisava, eu disse. Você já mereceu. Ela abriu o cheque, prendeu a respiração. A mãe cobriu a boca com uma mão. Sem redações, sem fotos, Lívia sussurrou. Sem condições, eu disse. Ela sorriu então.
Não um sorriso polido para folhetos, mas o tipo de sorriso de quem nunca esperou que o mundo a notasse. Ficamos para o almoço. Ela me contou sobre microbiologia, sobre o sonho de ser enfermeira de saúde pública. Mais tarde, enquanto dirigia para casa por estradas secundárias e campos de flores silvestres, pensei em Otávio. Ele teria gostado dela. Quase podia ouvir sua voz dizendo: "Essa é de verdade." Na manhã seguinte, repintei a sala. Escolhi uma cor chamada céu de aurora. Era suave e esperançosa. O tipo de azul que fazia a sala parecer maior, mesmo que nada mais mudasse. Estendi panos no chão, mexi a tinta e comecei a pintar com pinceladas lentas e uniformes nas paredes da sala. A cada passada, o bege velho sumia e algo novo tomava seu lugar. Não pintava uma sala desde que Otávio morreu. Ele sempre foi o que colava fita nos cantos e insistia em 2 demãos. Mas agora parecia certo fazer sozinha. Não para consertar nada, só para recomeçar. Naquela tarde, recebi um e-mail de Zuleika. A linha de assunto estava em branco. O texto tinha 5 parágrafos. Começava com um pedido de desculpas, mais ou menos. Ela mencionou pressão como o mundo das bolsas era cheio de política e imagem, como sentia que estava sempre a um erro de ser deixada de lado. Ela escreveu: "Você não entenderia como é. Todo mundo acha que tenho contatos. Só não queria parecer pequena. E no final, você ainda vai ajudar com o Rothschild, né? O programa tem uma rodada na primavera. Eu poderia tentar de novo, com apoio de verdade dessa vez." Li 2 vezes antes de responder. Zuleika. Espero que você esteja bem. Não vou contribuir com o programa Rothschild. Sempre vou te amar, mas não vou cruzar esse limite de novo. Cuide-se. Assinei meu nome e cliquei em enviar. Depois deletei a conversa. Não por raiva, mas por alívio. Nem tudo merecia ser arquivado. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá de hortelã, vendo a última luz sumir atrás das árvores. A casa cheirava levemente a tinta fresca e chuva. Meu telefone vibrou ao lado, uma mensagem de Lívia. Só uma foto. Ela de jaleco segurando uma pipeta com a legenda "Primeiro dia no laboratório de pesquisa." Obrigada por acreditar em mim. Respondi simplesmente: sempre vou. No dia seguinte, parei na frente da estante e peguei o guia de viagem que Otávio marcou anos atrás. A capa dizia: Costa do Paraná, beleza selvagem, aguarda. A viagem ao Paraná veio e foi como um sonho que esperei anos para lembrar. Caminhei por praias rochosas com espuma do mar. Nos tornozelos, provei caranguejo num quiosque à beira-mar e fiquei na beira de falésias onde o vento arrancava pensamentos antigos. Não mandei cartões postais, guardei os momentos para mim. De volta em casa, entrei num ritmo que parecia conquistado. Manhãs no jardim, tardes na biblioteca. Inscrevi-me numa oficina de escrita de memórias no centro comunitário. Sentei entre outras mulheres com mãos macias e histórias duras. Algumas criaram filhos, outras enterraram maridos. Todas nós nos reescrevendo de alguma forma. Zuleika não ligou. Nem no Natal, nem no meu aniversário. O silêncio agora tinha uma forma, menos uma ausência, mais uma fronteira. Não corri atrás. Então, numa noite de início de primavera, uma carta chegou, escrita à mão. Meu nome no envelope, numa letra inclinada que eu conhecia de cor. Dentro, querida mãe, você provavelmente não vai acreditar quando digo que sinto muito. Tudo bem, só preciso dizer, estive em terapia. Estou tentando entender como me tornei alguém que via amor como moeda de troca. Dizia a mim mesma que você sempre daria, então eu nunca precisava parar de tomar. Agora vejo o que te custei e o que perdi. Você nunca foi a pequena. Eu fui. Se um dia quiser conversar, estou aqui. Com amor, Zuleika. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei dentro da contracapa do guia de viagem do Paraná. Não para esquecê-la,
só para mantê-la no lugar certo. Naquela noite desci até o rio e sentei com meu caderno aberto, as páginas tremulando na brisa. Não escrevi sobre Zuleika. Ainda não. Escrevi sobre falésias e terra de jardim, sobre a primeira vez que ouvi a risada de Otávio e o olhar de Lívia quando abriu o envelope. A lua subiu lenta e gentil sobre a água, e fiquei ali muito depois que as estrelas apareceram. Era silencioso. Era o suficiente.